Fala pessoal, aqui é Igor da Fundamento Cripto e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é escalabilidade vertical e escalabilidade horizontal de hardwares. Esse tema vem sendo recorrente dentro das nossas lives fundamentalistas e é bom a gente ter uma noção um pouquinho mais ampliada do que se trata esse assunto para nas próximas lives a gente estar mais por dentro do assunto e entender melhor o conteúdo. Então vamos ao vídeo. Então, pessoal, vamos entender o que é esses termos escalabilidade vertical e escalabilidade horizontal. Bom, aqui só um breve sumário do conceito do que é escalabilidade de hardware, né? A gente está falando de escalabilidade de hardware, não vamos confundir aqui com escalabilidade de transações, tá? O famoso TPS. Não necessariamente vamos estar falando dele diretamente. A importância, né, no mercado de criptoativo, as vantagens da escalabilidade horizontal e a escalabilidade horizontal também, em função dos shards aí, e também escalabilidade horizontal em função aí da descentralização de dados. Ou seja, a gente vai explicar o que é escalabilidade horizontal e vertical e ver qual a importância delas dentro desse mercado de criptoativos. Bom, aí a escalabilidade de hardware, como a gente está falando, né? Como é que funciona isso, né? Qual que é a ideia? Então, está aqui um exemplo de escalabilidade vertical, ou seja, você tem um computador no qual, quando você pensa em escalabilidade vertical, você simplesmente está aumentando esse computador. Aumentando em que sentido? Aumentando os hardwares que estão dentro dele, seja a CPU de processamento, seja uma GPU, seja um HD, seja memória. É assim que funciona a escalabilidade vertical, ou seja, você possui o mesmo ponto, ou seja, é o ponto que esse computador está, é o mesmo ponto, ele se mantém no mesmo ponto, o que aumenta, de fato, dentro dele são os hardwares. E quando a gente fala de escalabilidade horizontal, aí já muda, a coisa muda um pouquinho de figura. Qual que é a ideia? Por que é horizontal? É porque você está crescendo para o lado. Essa que é a ideia. Então, você tem um computador, você quer aumentar o poder de processamento, você compra lá outros computadores. Então, você comprando outros computadores, você vai ter o poder de processamento que você quer, só que de forma distribuída. Essa que é a ideia. Você distribui isso no espaço e no tempo, né? Então, se esse computador aqui pode estar, um computador desse aqui pode estar aqui no Brasil e outro computador desse aqui pode estar lá na Inglaterra, lá que seja, tá? Pode estar lá na Inglaterra. Então, assim, os computadores estão em locais diferentes, em conjunto eles fazem o mesmo processamento que esse computador aqui faz, o computador maior. Então, essa que é a ideia de escalabilidade de hardware, a gente pensa sempre em horizontal e vertical. Vamos aqui mais alguns exemplos também. Aqui está exemplificando a ideia da escalabilidade vertical. Veja, você tem um computador aqui com 32 gigas de RAM e 8 CPUs. Então, você vai pegar o custo dele, vai multiplicar por 2 para você ter um computador com um dobro de capacidade que esse outro computador aqui tem. Veja, o interessante é observar que você está centralizando o processamento, ou seja, esse processamento não está distribuído, ele está centralizado neste computador. Esse computador aqui ele tem uma localização física, podemos imaginar que ele esteja no Brasil. E esse computador aqui anterior, ele também estava no Brasil, mesmo local. O que o dono desse computador fez aqui? Simplesmente aumentou o poder de processamento dele, tá? Então aí a gente já consegue observar algumas coisas relacionadas ao mundo cripto. Você vê que eu já usei a palavra aqui centralizado. A gente dentro do mundo cripto, a gente não quer computadores centralizados, a gente quer computadores descentralizados. E aí o que acontece quando a gente pensa numa escalabilidade horizontal? O que acontece? Você vai ter vários nodes, esses nodes têm o mesmo processamento, podemos imaginar que eles são todos computadores iguais, e ali você vai ter um distribuidor de carga. Isso aqui, basicamente, você tem um computador que vai distribuir as cargas de processamento para cada um deles, tá? Basicamente, essa é a ideia. E aqui, o banco de dados aqui está separado, tá? Mas você pode imaginar que esse banco de dados, você poderia imaginar da seguinte maneira também, como acontece dentro do mundo dos criptativos aí, quando a gente fala em blockchain, ou uma DLT qualquer aí. Como é que você poderia imaginar isso aqui? Eu poderia imaginar que parte desse banco de dados estaria nesse nó aqui, parte estaria nesse,
e assim sucessivamente. Ou você poderia imaginar também, como geralmente acontece com os projetos que não têm shard, a gente pode imaginar da seguinte maneira: os computadores, os projetos que não têm shard, que o banco de dados ele não é shardeado, você poderia imaginar que esse banco de dados ele poderia estar tanto nesse computador quanto nesse, como acontece comumente aí nos projetos de criptativo que tem blockchain. Esse computador, na verdade, ele está replicado dentro desses nós. Mas o importante é que a gente entender que os computadores aqui, ó, os nós, os nodes, eles podem ter a mesma capacidade de processamento, eles vão estar aqui, ó, cada um no seu local aqui, e pode estar em país diferente ou regiões diferentes de um país. E aí eles vão estar descentralizados, e aí você tem a escalabilidade horizontal, que é o que interessa para a gente no momento. Então, aqui estão algumas explicações do que é escalabilidade vertical. Inclusive, esse texto aqui eu busquei até dentro do projeto da NIA. Lá dentro da NIA foi o último projeto que a gente analisou, fez análise fundamentalista dele. Eles explicam, de fato, o que é escalabilidade vertical e horizontal. Aqui estão alguns adendos. Então, a escalabilidade vertical é alcançada através de melhorias no desempenho do hardware existente do sistema. Então, você fez melhorias dentro dele, foi o que eu mostrei lá, você pegou, aumentou a capacidade dele. Isso é vertical. Sistemas baseados em blockchain, isso normalmente significa executar uma rede contendo menos nós, ou seja, centralizado, que exige melhores hardwares, ou seja, se melhora os hardwares dentro daquele ecossistema e diminui os nós. Isso nunca é legal aí dentro dos projetos criptativos. E aí, né, o que acontece? Isso aqui cria uma melhoria inicialmente nas taxas de transação, ou seja, você centraliza, você consegue melhorar as taxas de transação, a quantidade de transação, só que você tem um custo. Esse custo aqui, ó. Você limita melhorias futuras. Você pode pensar aqui que o sistema ele fica monolítico, fica mais difícil de você implementar melhorias futuras. Tem até um vídeo aqui também que eu explico projetos que são monolíticos e modular. O outro custo que tem, né, se torna, o que eu acabei de falar, na verdade, né, ele se torna monolítico em relação à sua base de dados. Aqui a gente está pensando na base de dados, e a blockchain, quando a gente pensa em blockchain, a gente pensa em DLT, ela sempre tem uma base de dados. No caso, a DLT, que usa blockchain, ela usa a blockchain como uma base de dados, que é onde os dados ficam guardados de forma distribuída, ou espera que seja distribuída. A rede perde também, né, a capacidade de escalar a uma taxa proporcional à sua adoção. Então, é essa dificuldade que traz quando você tem uma escalabilidade que é vertical. Quando a gente pensa em escalabilidade horizontal, então ela é obtida pela adição de mais hardwares ao invés de um sistema melhor. Então, você vai ter ali a adição de mais hardwares distribuído, né? Então, essa que é a ideia. No caso de projetos que usam blockchain, isso é feito garantindo que o aumento do número de nós, isso é sempre interessante para a gente aqui, né? Que participem de uma rede, melhora o desempenho dessa rede em uma quantidade proporcional à sua adoção. Por exemplo, e aí qual que seria a melhoria? Por exemplo, aqui, paralelizando a computação em vários fragmentos. Então, quando você quebra a DLT, né, a base de dados que você tem, em vários fragmentos, você consegue paralelizar, fazer computação naqueles fragmentos, e aí, de uma maneira ordenada, isso não é simples de fazer, tá? Só um adendo, mas de uma forma ordenada você consegue aumentar o TPS aí. E aí que vem, agora que a gente está falando TPS, que é a escalabilidade de processamento de transações, tá? Mas isso tem a ver também com a escalabilidade horizontal e vertical de hardware. Então, você vê que são coisas parecidas. A palavra escalabilidade serve para várias coisas, né? Então, a gente tem que diferenciar aí uma da outra. Então, qual é a importância aí para dentro do mercado cripto? Então, quando a gente pensa em escalabilidade horizontal, a gente espera, tá? Não necessariamente uma verdade, mas a gente espera que melhore a capacidade de armazenamento, tá? E melhora a flexibilidade, justamente tornando essa base de dados, saindo de monolítica para uma base de dados modular. Então, você melhora a flexibilidade, você melhora a segurança, porque esse dado, de fato, ele está mais descentralizado do que anteriormente. Espera-se também que tenha uma redução de custo. Como eu falei, não necessariamente é uma verdade,
mas é o que se espera quando você pensa em escalabilidade horizontal. E aí, levando aí também para a parte de shard, como é conhecido. Então, você pensa aqui, só relembrando, né? O shard basicamente é o quê? Você pegar um banco de dados que está centralizado aqui, ó, e distribuir ele. Você pega, por exemplo, se olhar aqui, esse pedaço da tabela, aqui é uma tabela, né? Essa tabela representa uma parte lá do banco de dados, e a gente pode pensar a blockchain, qualquer outra DLT que usa DAG aí, por exemplo, a Hedera ou a Solana, qualquer uma DLT aí, ela sempre vai ter uma base de dados por trás, tá? Uma estrutura de dados, geralmente a mais conhecida é a blockchain. Enfim, mas aí você tem aqui, ó, imagine que isso aqui seja de fato uma blockchain, você tem informações dentro dela, e ela vai ser dividida. Aí uma parte da informação vem para um computador, que tem a sua própria base de dados, e vem para outro computador, que também tem a sua própria base de dados. Vamos ver, agora que a gente tinha uma, né? Agora a gente tem duas aqui. Duas estruturas diferentes, em computadores diferentes. Então, a usabilidade dentro do scriptativo é essa. Se você pensar, quando você faz a escalabilidade horizontal, você tem maior tendência de conseguir fragmentar essa DLT em shard, como é conhecido em shard, né? É a questão da fragmentação. E aí, quando a gente pensa também, para que serve nessa escalabilidade horizontal de hardware? Veja que a gente está elegendo aqui a escalabilidade horizontal de hardware como a melhor para o mundo das DLTs. Justamente por quê? Porque quando você faz isso, você acaba descentralizando a informação. Porque quando você pensa no mundo, né, na escalabilidade vertical, você está indo para esse mundo aqui, ó. Quando você pensa na escalabilidade horizontal, você está indo para esse mundo aqui, e no melhor dos mundos, você está indo para esse. Mas aqui tem uma grande diferença desse aqui para cá, tá? Obviamente. Aqui é a escalabilidade vertical, e a gente pensa na escalabilidade horizontal, que é o mundo dos criptativos. Hoje eles estão nesse sistema aqui, né? A maioria dos projetos. Mas aqui a gente também tem uma escalabilidade horizontal. No caso, aqui, a gente enxerga uma escalabilidade horizontal? Sim, enxerga, mas ele está dentro desses nós aqui, ó, a informação. Ok? Veja que está, como o próprio sistema fala, está descentralizado. Quando a gente vai para o mundo distribuído, esses nós, esse dado está tão distribuído que cada computador, aqui todos nós, vão ter informações, vão ter a sua própria base de dados. Tá? Aí, para matar a curiosidade, onde que tem um projeto desse tipo aqui? Porque eu falei que a maioria estão dentro desse aqui, que é a escalabilidade horizontal aqui está considerando aqui a descentralização. Então, aqui dentro, nesse esquema aqui, ó, de distribuição, o único que eu conheço é a própria Holochain, que ele tem um sistema de distribuição de dados, e aí, de fato, é um sistema totalmente distribuído, pelo menos até agora é a única DLT que eu conheço nessa arquitetura aqui. E aqui, um exemplo aqui, por exemplo, a Ethereum está nessa estrutura, a Solana está nessa estrutura, Cardano, por aí vai. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro aí a diferença entre a escalabilidade vertical e horizontal e a sua usabilidade dentro dos projetos criptativos. Valeu aí, obrigado por assistir. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí, que eu irei responder para vocês aí. Valeu, abraço!